Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Yasmin Souza, se você ainda não me conhece, e aqui nesse canal eu te conto todas as minhas histórias de viagens, perrengues de viagens, amores de viagens e também desamores, porque afinal de contas, não é só de coisa boa, né, que a gente tem que falar também as coisas podres que acontecem por aí, mas ninguém conta pra ninguém. Como vocês já sabem, eu sempre gosto de fazer coisas diferentes no meu aniversário, porque simboliza um marco especial pra mim como pessoa e também um marco especial para os meus familiares, né? Porque, poxa, me acompanha todos os anos, me vê crescer, me vê conquistando o que eu conquistei. E então, o meu aniversário de 22 anos não poderia ter sido diferente. Só que no ano de 2021, que foi quando eu fiz 22 anos, eu não sabia para onde eu queria ir. Tinham acontecido algumas coisas já, né, na minha vida, eu tava solteira e eu queria uma viagem que fosse uma coisa assim que eu sabia que ia ser uma cidade não tão grande, não tão caótica, porque eu ainda queria ficar na minha, mas também que fosse uma cidade que eu me sentisse acolhida, eu me sentisse bem, eu sentisse no meu coração que era pra ir pra lá. Então, dessa vez, a cidade escolhida para comemorar meu aniversário de 22 anos foi a famosa e belíssima Belo Horizonte, Minas Gerais, ou BH, para quem prefere falar aí por sigla. Só que o porquê que surgiu o BH nessa viagem, né, nessa comemoração de aniversário, o que tá me chamando para lá? Eu vou trazer ainda para vocês aqui o vídeo, mas basicamente em BH, eu tinha uma amiga que eu fiz na minha viagem para Salvador. Nós estávamos no mesmo passeio, né, na mesma companhia de passeio, e eu nem sabia que ela era do mesmo hotel, a gente foi descobrir depois que ela era do mesmo hotel e tudo mais. Só que eu conheci ela em um passeio que nós fomos fazer lá para uma das praias de Salvador. E aí a gente ficou muito amiga, minha prima também, convidamos ela para ficar andando com a gente, porque ela estava sozinha. E aí nessa viagem ganhamos uma amiga, pode-se dizer. E aí que depois que nós nos despedimos, que cada uma ia voltar para sua cidade, porque a viagem já estava acabando, ela comentou, né? Ela falou: "Olha, eu moro em Belo Horizonte, eu moro em BH. Se vocês qualquer dia precisarem ou quiserem ou tiverem disponibilidade, eu vou estar por lá. Então, assim, venham me visitar, venham me ver." E ela também queria meio que agradecer a tanto eu quanto a minha prima por ter chamado ela para andar com a gente, de não ter deixado ela sozinha, de ter acolhido. Eu já tinha feito toda uma pesquisa sobre Salvador, eu não era local, mas eu sabia exatamente onde eu queria ir, quais pontos, o que era bom, o que não era legal. E ela, assim, ficou super animada, super feliz, porque ela não tinha montado nada para ela e acabou que a viagem dela se tornou uma viagem zona memorável e babado por conta de mim e por conta da minha prima. Mas é o que eu falo, né? É o que eu falo. É legal conhecer as pessoas em viagem, é legal, é bacana, é top, é sensacional. Só que quando elas voltam para a rotina delas, quando elas voltam pro ar que elas respiraram desde pequenininha, para a água que elas bebiam, às vezes elas podem ser diferentes. E foi isso que infelizmente aconteceu comigo. Então nisso eu juntei o útil ao agradável. Ela tinha disponibilidade porque ela ainda estava de férias, ela trabalhava em um hospital. E então ela falou assim: "Olha, desse mês aqui, né, tinha acabado de passar meu aniversário, não foi exatamente no mês do meu aniversário, foi um pouquinho depois, mas ela falou: "Olha, eu ainda vou estar de folga do meu trabalho, do hospital. Por que que você não vem com a sua prima pra gente poder fazer alguma coisa, turistar? Eu vou ser 100% de vocês, não vou ter que me preocupar com plantão, com isso, com aquilo." Só que ela não podia, porque eu sim estava home office e ela não. Então ela falou assim: "Yasmin, por que que você simplesmente não pega, vai você, e aí se você gostar, se você ver que realmente é uma cidade que vale a pena pra eu visitar, aí depois a gente vai juntas e você já também vai estar mais familiarizada ali do lugar, você me apresenta enquanto ela vai estar trabalhando." E aí eu falei: "Perfeito, pode ser, funciona pra mim." Na época eu até escolhi e não de avião, mas sim de ônibus, então eu tenho essa flexibilidade. As passagens estão legais, vai ser uma boa poder conhecer também e de Campinas até Belo Horizonte de ônibus, porque eu nunca tinha feito uma viagem assim. E eu estou pegando as minhas coisas, ai, para viajar. Tô indo chegando, BH.
Então aí eu mandei mensagem pra essa menina, vamos chamar ela de Luna, vamos dar um nome fictício de Luna. Mandei mensagem pra ela, falei, olha, eu tô indo essa data, funciona pra você, tá tudo bem, você acha que você pode me mostrar a cidade, ficar comigo e tudo mais? E ela falou, não, claro, sim, com certeza, pode vir, sou totalmente sua. E ela também me ajudou a reservar o meu hotel, porque quando você não conhece a cidade e você tem uma pessoa que mora lá, que nasceu lá, não tem por que você não pedir indicações. Então, em vez de só olhar no Google, eu também falei: olha, Luna, eu não conheço por aí, eu nunca fui. Que lugar que você me indica ficar? Que lugar que você me indica pegar um hotel, pegar um Airbnb, pegar qualquer coisa? E aí nisso ela falou pra mim: olha, eu acho que você vai se dar super bem na Pampulha, porque a Pampulha é um lugar super jovial, é um lugar que tem tudo pra fazer. Você vai ver que você não vai precisar sair da Pampulha pra nada, que você vai poder ficar perto de mim, a minha casa é perto, os meus bares favoritos são lá, isso e aquilo. Falei, ótimo, né? Porque eu tava procurando por um outro lugar que falaram no Google que era o centro, que era um lugar muito bom. Mas eu não conhecia essa Pampulha. Eu falei, pronto, sacada de mestre. A menina mora aqui, eu vou na dela, né? Então, no dia 26 de novembro de 2021, lá fui eu, parte da noite, para poder fazer a viagem dormindo, descansando, para chegar no outro dia já trabalhando e já turistando, porque basicamente eu ia trabalhar, né, no meu horário, na minha janela que eu precisava trabalhar, e depois a gente ia sair para fazer as coisas e já vinha logo o final de semana. Então, no dia 26, eu saí de Campinas com destino a Belo Horizonte e eu cheguei no dia 27 na partezinha assim da manhã. Então, já fui, peguei um Uber, mandei mensagem para ela, falei assim: olha, cheguei, vou descansar, vou trabalhar e daí de noite a gente se encontra. Só que nisso ela falou: não, beleza, de noite eu te encontro, a gente vai no meu bar favorito e vai dar tudo certo. Falei: tranquilo, suave. Então eu fui pro meu Airbnb que ela tinha me indicado lá na Pampulha para pegar. O lugar era uma gracinha, tinha uma sacada e tudo mais. E tinha uma mesa também de para eu poder conseguir trabalhar. Esse é o Airbnb, primeiro que eu tô ficando. Ele tem todos os equipamentos que você precisa para fazer uma comida rápida, nada muito elaborado. Sanduicheira, air fry, micro-ondas, fogão por indução. Daí aqui o proprietário disponibilizou várias coisas pra mim, panela, detergente, rodinho. Tem uma cervejeira e uma refrigeranteira para gelar mais rápido as bebidas. Aí tem a estação home office para eu estar trabalhando, ar-condicionado. Tem uma sacada super gostosa ali fora. Daí aqui é o banheiro, que eu achei super grande. Para uma pessoa só. Tudo isso. É isso. Diário de viagem, parte 1. Belo Horizonte. E aí, quando eu cheguei lá nessa hospedagem, eu segui vida normal. Pedi mercado, porque eu ia ficar alguns dias lá, então eu não queria ficar saindo toda hora para comer. Já fui também tirar um descanso, porque eu não tinha dormido muito bem no ônibus. E aí, quando foi na parte da noite, ela realmente me encontrou. Então, a Luna realmente me encontrou lá nesse bar que ela falou. E foi muito legal. E assim, eu tava muito feliz, porque tinham feito mais ou menos umas 3 semanas que a gente tinha se visto em Salvador. E aí a gente colocou o papo em dia, conversou. E ela falei que estava muito feliz dela ter me recebido, dela ter sido tão solícita comigo. Só que daí, nesse meio do tempo, assim, que a gente tava conversando, na mesa do lado tinha alguns rapazes, né? Eu tinha acabado de ficar solteira. Ela tava solteira já fazia um tempinho, pelo que ela tinha me falado. Ela era mais velha, eu tava fazendo 22, ela já tava com 28, 29, por aí, nessa faixa. E aí, que esses carinhas que estavam ali do lado, mas ela já sabia que eu não tava na vibe de ficar com ninguém, que eu não tava na vibe de romance, porque eu ainda tava magoada, eu ainda tava machucada, ainda tava muito recente pra mim. E essas viagens que eu tava fazendo, Salvador, BH, era exatamente pra me encontrar, pra saber o que que eu queria da minha vida, o que passa, o que tá acontecendo. Se ela quisesse algum dos carinhos, ficar com alguém, eu super respeitava, e até porque em Salvador foi dessa forma, então não vi problema. Só que aí, essa mesa do lado, os caras ficavam literalmente trocando olhares, tipo, flertando mesmo, sabe? Olhando, fazendo assim com o copo, tipo, chamando pra beber, e isso e aquilo, e eu, tipo,
sabe, não tô afim. Eu só, tipo, era educada, mas não tô afim. E aí ela pegou e do nada, acho que ela já tinha tomado umas bastante biritas, ela pegou e chamou esses rapazes pra juntar a mesa com a gente. Como só estávamos nós duas, estavam em 6 rapazes mais ou menos, chamou eles pra sentar com a gente, que a nossa mesa era maior, assim, o espaço estava mais tranquilo do que onde eles estavam sentados, que tava assim um monte de gente amontoada. E aí ela chamou, aí começou a trocar de olhar aqui, trocar de olhar ali. E aí uns carinhas também tentou, tipo, meio puxar assunto comigo, puxar conversa. Ah, então é solteira, isso, aquilo. Só que assim, eu não tava na vibe. E aí quando foi mais pro fim da noite, ela queria, porque queria ficar com um carinha. Ela queria, que queria, queria. Podia ser qualquer um, mas ela precisava sair de lá com alguém. E meio que não foi isso que aconteceu, porque foi exatamente ao contrário. Eu, que não queria nada, tinham 2 caras que ficavam, tipo, muito em cima, muito em cima, muito em cima, que eu tive que dar um corte. Mas aí ela ficou chateada comigo, porque, uma, eu falei que eu não queria, e dois, porque ela falou que eu tava me achando a última bolacha do pacote. Porque onde já se viu 2 caras darem em cima de mim e eu não ficar com nenhum deles, que ela tava lá quase que implorando por atenção e que eu tava me achando, isso e aquilo. Eu falei, não, calma, não é nada disso. Eu achei que você, mais do que ninguém, ia entender, né? Pelo que eu passei, não é tão fácil assim. Tipo, simplesmente, vou sair pegando todo mundo. Não, não sou desse tipo. E daí nisso ela já fechou a cara. Acabou que eu falei, olha, galera, eu não quero nada. Se você quiser, você pode ir com eles, mas eu não quero nada. Eu vou voltar lá pro meu Airbnb e daí amanhã a gente sai, a gente faz alguma coisa. Mas eu não acho que eu tô me sentindo confortável aqui nessa situação. E aí nisso ela pegou e falou assim: não, tudo bem, eu te entendo, peço desculpas e tudo mais. Eu realmente faz muito tempo que eu não fico com ninguém, que eu não namoro, então eu tô meio que desesperada. Eu tô numa idade já que também as pessoas me cobram muito disso, mas eu te entendo e tá de boa. Tudo bem, vamos voltar pro Airbnb. Aí nisso ela voltou comigo pro meu Airbnb, porque tava bem de tarde assim, pra poder ela ir embora. E aí a gente pegou, passou no mercado, comprou algumas coisas pra ficar lá assistindo o filme, e aí tava, tava tudo bem, tava tudo tranquilo. Só que aí ela foi embora, né? Ela foi de noite, assim. Ela foi embora quando foi umas 6, 7 da manhã, porque ela falou que queria ir pra casa dela, tomar um banho e se arrumar. Porque depois, no outro dia, como já era final de semana, a gente ia sair, porque ela ia me mostrar a cidade, ela ia ser a pessoa que ela falou que ia ser na viagem, que era a minha guia. E eu falei, não, tudo bem, vai lá, toma banho, se arruma, eu também tenho algum trabalho aqui pra fazer, algumas coisas do meu pessoal. E aí depois a gente se encontra quando for lá umas 10 horas pra tomar café e começar o tour ali por Belo Horizonte. Só que aí o que aconteceu no outro dia? Deu o horário da gente se encontrar, deu o horário da gente se ver e tudo mais. Eu fui até o café, que ela tinha falado que a gente se encontrar, mas aí passou 15 minutos, nada dela. 20 minutos, nada dela. Meia hora, nada dela. E eu ligando, 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 e ela não atendia. Mandei mensagem no Facebook, mandei mensagem no Instagram, ela visualizava e não me respondia. Aí eu, ô Luna, eu tô aqui, você tá chegando, eu queria saber onde que a gente vai, que roupa que eu coloco. É, me dá um norte, né? Porque eu não conheço aqui. E eu não tinha planejado nada porque ela falou, deixa comigo. Você fez tudo de Salvador, deixa comigo que BH eu manjo. Só que aí depois nisso, que passou 1 hora e meia e ela não me respondia, ela não telefonava de volta, ela não, assim, não dava sinal de vida, eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? Eu vou ficar aqui à toa? Não vou ficar aqui à toa, né? Eu paguei pra vir aqui, eu tô viajando, eu tô pagando Airbnb, eu tô isso, aquilo, eu tenho que aproveitar. Depois, se ela ficou chateada com alguma coisa, se aconteceu alguma coisa na vida dela, teve que ir no hospital, trabalhar, alguma coisa, não sei, podia ser N motivos. E até então, há 3 horas atrás, estava tudo bem. Falei, eu vou curtir a cidade sozinha. Mas aí nisso, eu lembrei da minha amiga Thaís, que foi a amiga que eu até comentei com vocês no vídeo de Nova York, que ela fez o au pair, né, lá em Nova York. Só que a gente se conheceu no Canadá quando eu fui fazer intercâmbio e ela estava no mesmo hostel que eu. Então, assim, a Thaís, eu lembrei que ela morava lá em BH. E eu falei assim, bom, deixa eu entrar aqui no Instagram pra ver onde que ela mora, se tem alguma localização, alguma coisa, e daí eu tento mandar mensagem, né? Porque eu já tô sozinha, se eu achar uma companhia, ótimo, perfeito. E foi assim, perfeito, foi batata, porque o primeiro post dela lá já tava, ai, que bom de estar de volta em casa.
E aí tava lá a localização, Belo Horizonte. Falei, nossa, sucesso, talvez ela more aqui por perto e a gente pode fazer alguma coisa, né? Porque agora que eu levei um bolo também. E mesmo que ela não puder fazer, é legal falar, olha, eu tô aqui, né? Se você quiser dar um oi, se você quiser se encontrar pra alguma coisa, estou na sua cidade. E aí foi muito bom, que bom que eu mandei mensagem pra ela, porque nisso ela já falou, olha, Yas, que legal que você tá aqui, bora sair, bora se encontrar. Ela tinha um chá revelação na parte da tarde. Só que ela falou: olha, eu vou me encontrar com os meus amigos no Mercadão aqui de BH pra gente poder comer, passar aqui em alguns bazares, algumas coisas. Se você quiser, eu posso passar no hotel que você tá ficando, no Airbnb que você tá ficando pra te buscar. E aí você já aproveita, já conhece os meus amigos. Se eles não forem fazer nada também, você pode sair com eles. Mas eu tenho um compromisso na parte da tarde. Tudo bem pra você? Aí eu falei, nossa, não, tudo bem, com certeza. Se você quiser, não precisa nem passar aqui pra me buscar. Eu vou lá te encontrar. E aí o que a gente fez? Então, ela já estava ali por perto, ela morava perto de onde eu estava, na Pampulha. E aí ela foi me buscar para me levar até o Mercadão, lá de BH, que é um lugar maravilhoso. Tem vários restaurantes, assim, de comida mineira, mineira mesmo. Bazar de roupa artesanal, sorvetes artesanais. Então, assim, é uma coisa bem, assim, local, bem, bem legal mesmo. Nunca tinha visto isso em Campinas, por exemplo, ou em algum outro lugar. E aí, nisso que a gente se encontrou, eu contei pra ela o que tinha acontecido, que eu tinha ido pra Belo Horizonte, porque eu encontrei uma amiga lá em Salvador, eu fiz uma amiga em Salvador, e ela se dispôs a ser a minha guia, mas depois do que tinha acontecido com a mesa dos caras e o cara que eu não quis pegar e ela queria, eu acho que ela tinha ficado chateada, mas eu não sabia ao certo se era realmente isso que tinha acontecido, e aí eu tava sozinha, sem planos pra esses outros dias que eu ia ficar por lá antes de voltar para minha casa ou fazer alguma outra viagem. Mas aí eu deixei de lado, falei, olha, a hora que ela quiser ela fala comigo, ela tem meu número, ela tem as minhas redes sociais, e agora eu vou focar em fazer as coisas com vocês aqui e depois ver o que eu faço, né? Porque eu sou boa de me planejar também quando precisa, quando dá uma apertada assim, de me planejar. E aí, como eu comentei, elas tinham um chá de bebê e eu não tinha nada programado. Então, eu falei, bom, eu vou voltar pro meu Airbnb que eu tô ficando mesmo. Vou sentar, vou ver o que tem aqui pelo mapa, vou tentar programar o meu dia melhor de amanhã, para não ficar que nem uma barata tonta, que nem hoje, que foi basicamente um dia perdido, semi-perdido, porque a parte da manhã inteira eu fiquei esperando uma pessoa e não deu certo, né? Então eu voltei lá pro meu Airbnb, fui descansar, fui pegar uma piscina, fui fazer outras coisas, mas eu já reparei que assim, eu paguei muito caro de Uber. Eu paguei muito caro, muito caro, muito caro mesmo. E eu vi que a região que eu tava nesse mercado era bem mais legal do que a região que eu tinha pego o meu Airbnb. Porque essa menina jurou pra mim que a Pampulha era o centro de BH, que a vida acontecia lá, que isso, que aquilo, que tinha um monte de coisa pra fazer, mercado, restaurantes e tudo mais. Não era isso. E na época tava tendo a final do jogo de futebol lá do Galo. Então, assim, a cidade ficava impossível de andar, o Uber ficava no dinâmico, 24 horas por dia, porque era basicamente uma coisa local que estava acontecendo e era um jogo de final. Então eu ficava meio que ilhada, eu não podia ficar indo toda hora pro mercado central, lá pra parte de cima de Belo Horizonte, e eu tinha que ficar na Pampulha, que não tinha muito o que fazer, a não ser literalmente andar em volta da Pampulha, que tem um lago lá, e nos restaurantes locais. Mas assim, eu queria explorar, eu queria conhecer alguns outros lugares, e eu acabei me ferrando porque eu fiquei muito afastado. E nessa viagem, o que eu mais gastei foi com transporte por aplicativo. E assim, eu fiquei muito frustrada mesmo. Mas, né, não tinha muito o que ser feito. Eu ainda tinha alguns dias para ficar lá em Belo Horizonte e eu tinha que aproveitar o meu tempo. Eu respirei bastante, falei, depois o dinheiro que eu tô gastando aqui eu recupero. Eu tô trabalhando, e enfim, né, eu não posso fazer nada, já tô aqui mesmo, o que eu vou fazer? Mas então eu decidi então que no dia 28 de novembro eu mesma ia fazer o meu próprio tour, o meu city tour da Yas, ali pela parte de cima, saindo um pouco da Pampulha, da cidade onde eu tava. Então, o primeiro lugar que eu fui, né, eu peguei o Uber e subi lá para aquela parte onde tem o Mercado Central. O Mercado Central, ele é como se fosse um mercadão que existe em São Paulo, que existe em Campinas, que existe
em Fortaleza. Nesses mercados, normalmente, nós temos o quê? A parte de artesanato local, comida local. Então, o de Minas tinha bastante coisa de doce de leite, compota, pimenta, aqueles ensacados, tinha bastante coisa de bordado, toalha de mesa, sim, uma coisa mais linda do que a outra. E aí eu sabia que esse mercado central, ele era bem grandão, então eu ia conseguir passar bastante tempo lá, comprar algumas lembrancinhas para poder levar de volta para minha cidade, para mim, para os meus pais, para os meus avós e também principalmente comida de Minas que a gente sabe que é bom. Mas eu precisava fazer uma pausa pro almoço. E aí fui num restaurante chamado Redentor, que tava dando uma olhada assim pelos restaurantes de Minas que eu queria conhecer. E esse Redentor tava com boas avaliações, mostrou lá que tinha comida local e eu queria, né, quando a gente viaja para algum lugar assim, você gosta de testar a culinária local, gastronomia local para conhecer, para aumentar também a sua gama de paladares e conhecimento. E Minas é o melhor lugar para se fazer um tour gastronômico, principalmente porque a comida mineira é muito boa. Eu, assim, adoro tutu de feijão, eu gosto muito de Romeu e Julieta, doce de leite. Nossa, assim, se eu começar a falar aqui, a gente vai fazer uma lista gigante. Mas então eu fui nesse restaurante Redentor fazer o meu almoço sozinha. E já aproveitei para ir também lá na Praça da Liberdade, que é uma praça pública que existe perto desse restaurante, que normalmente tem algumas pessoas cantando ou fazendo truque de mágica, crianças brincando, andando de patins. É bem gostosinho, tem bastante banco para você ficar sentado também. Então foi o que eu fiz. Tinha acabado de bater uma pratada. Então eu fui para essa praça, fiquei lá sentada, observando as pessoas e tudo mais, até dar horário de voltar pro meu Airbnb, porque depois de noite eu queria sair para comemorar, para conhecer a parte mais noturna da cidade com algumas pessoas que eu tinha conhecido ali. E fui me preparar para poder curtir a vitória do Galo, que foi o que eu comentei para vocês que estava tendo a final do jogo de futebol e tudo mais. E aí algumas pessoas locais falaram: "Olha, a gente vai para um bar comemorar a vitória. Eu sei que a gente, né, que você não torce para esse time, que seu time é outro, mas se você quiser, você é muito bem-vinda. A gente vai numa rua que realmente essa rua foi muito legal, porque era uma rua que tinha assim restaurante barra bar do começo até o fim. Era gigante. A rua tava lotada de gente, tava todo mundo vestida das cores do galo, todo mundo muito feliz. Eu acho que assim Belo Horizonte inteira tava naquela rua e eu me senti assim muito acolhida pelas pessoas locais. Chegou meu último dia de viagem, então, lá no dia 29 de novembro de 2021, e eu já tava assim meio ruim de grana, porque como eu falei, tava gastando muito com transporte por aplicativo, por estar numa região não tão boa, que eu e Yasmin, tá, eu gostei da Pampulha por algumas coisas, eu achei bem gostoso, bem arejado, bem assim, dá pra você fazer as coisas de a pé, mas eu queria ficar mais no fervo, eu queria mais a região assim central, mais assim região de jovens, mais bares, mais restaurantes, do mercado mesmo, que se eu precisasse comprar mais algum cacareco, eu poderia ir até lá. Então eu decidi por ficar ali na Pampulha mesmo, né? Eu ia embora nesse mesmo dia. Então eu falei, bom, eu vou ficar aqui pela Pampulha, vou tirar foto nas coisas que tem aqui e depois escolhi um bar para poder ir almoçar antes de voltar para o Airbnb, fazer as minhas malas para poder ir para o aeroporto, porque daí eu estava indo de novo para Salvador para fazer uma outra viagem. E aí que é o que eu falo, quando você é uma pessoa que assim já tá meio que já tomou tanta porrada, você se fica mais flexível para algumas coisas. E quando você começa a viajar sozinha, principalmente, você começa a fazer amizade com algumas pessoas que você também vê que tá sozinha. Então, lá em Salvador, eu vi que essa menina tava sozinha, eu tava acompanhada, eu chamei ela para fazer parte do grupo com a gente. No Canadá, eu tava sozinha, mas eu fui acolhida por um grupo de pessoas que já se conheciam. E nesse restaurante que eu escolhi para almoçar no meu último dia, eu sentei assim, e aí eu fiquei, nossa, poxa, eu podia fazer amizade com alguém aqui hoje, né? Não sei se vai rolar pra gente poder tomar um sorvete ou andar por volta aqui, tirar umas fotos. Eu tava sem tripé, eu tava sem nada. Então seria legal ter uma pessoa pra tirar fotos minhas. E aí foi assim, eu pensei, mentalizei e aconteceu. Eu sentei bem de frente, assim, com a lagoa da Pampulha.
E tava lá refletindo, pensando sobre isso. Quando eu olhei pro lado, eu vi uma menina que era assim muito parecida comigo. Ela tava filmando tudo, tirando foto de tudo, dava pra ver na cara que ela não era dali. E aí, isso que ela tava fazendo essas coisas, eu olhei assim, e falei, nossa, a gente bem que podia ser amigas, né? Onde será que ela tá vindo? O que será que ela tá fazendo aqui? E isso e aquilo. Aí eu fiquei olhando assim, mentalizando, né? A gente podia sentar juntas. Olha, ela tira foto bem. Aí ela também grava vídeo. E aí nisso ela pegou, olhou pra minha cara, eu olhei pra ela e falei assim: Oi, tudo bem? Você tá sozinha? E aí ela: Tô, você tá sozinha? Eu falei: Também tô. Aí ela tinha acabado de pedir a comida dela, que era tipo muita comida nesse restaurante, assim, servia muita comida. Duas pessoas comiam tranquilamente um prato. E eu também tinha acabado de pedir minha comida. E ela olhou, ela falou assim: Você tá almoçando sozinha? Eu falei: Eu tô, você tá almoçando sozinha? Ela: Uhum. E aí, então eu falei assim, ó, se você quiser sentar aqui, eu tô bem de frente com o lago. Ela tava sentada assim, mais na parte do corredor, que não dava pra ter muita visão, a não ser do restaurante. E aí eu chamei ela pra sentar comigo, e aí nisso que a gente sentou juntas, começamos a conversar. Contei de onde eu era, o que eu tava fazendo, que era o meu último dia, que isso e aquilo. Ela também se apresentou, falou quem ela era. Uma querida, uma querida, uma querida. E nisso eu descobri que ela mora lá perto dos Lençóis Maranhenses, então ela mora lá pro lado do Maranhão. E ela me convidou, ela falou assim, olha, te achei super legal, te achei super parecida comigo, quando você quiser, me avisa que a gente pode fazer alguma coisa. Ela nunca tinha ido, ela mesmo morando lá, nunca tinha ido conhecer as dunas, né, que tem lá no Maranhão, nos Lençóis Maranhenses. E ela falou assim, quando você quiser, vem pra cá, eu te mostro, eu vou ser sua guia, vai ser muito legal. E eu até ri, contei pra ela o que tinha acontecido, como eu tinha ido parar em Belo Horizonte. E ela falou assim, não, fica tranquilo que aqui, lá não vai acontecer isso, só me avisa antes que vai dar tudo certo. Então, depois eu ganhei uma amiga, mais uma vez, que foi comigo andar ali pela Pampulha, tirar foto, tanto eu tirar foto dela quanto ela tirar foto minha. Nos despedimos e aí nisso já estava pronta para ir pro aeroporto, que era também muito distante de onde eu tava. Eu paguei uns R$ 80, assim, chorando para ir pro aeroporto, mas eu sabia que, enfim, né, tinha passado, foi muito bom o tempo que eu fiquei por lá. E, para você que tá se perguntando, não, a Luna nunca mais deu sinal, mostrou as caras para falar, olha, eu fiquei chateada com isso, ou olha, sei lá, meu celular quebrou, eu sofri um acidente, eu tive que trabalhar. Não, até hoje ela me segue nas redes sociais, ela vê tudo que eu posto, ela até curte algumas coisas, mas eu não sei o que aconteceu. Eu depois mandei mensagem, olha, fui embora, já tô aqui na minha cidade, não sei o que aconteceu, mas se eu fiz alguma coisa, me desculpa, eu realmente achei que éramos amigas, que a gente tinha criado uma boa relação, mas de qualquer forma, me desculpa, obrigada por me chamar para Belo Horizonte, porque a cidade não tinha nada a ver com isso. Eu me diverti muito. Eu só acho que da próxima vez eu ficaria assim, com certeza, mais pro centro, que eu acho que é mais a minha vibe de viagem, mais a minha vibe de pessoa. E também meio que já não posso contar mais com ela, isso eu tenho certeza das próximas vezes que eu for pra lá. Então, e o momento de reflexão aqui que eu sempre gosto de trazer pra vocês dessa viagem, o que seria? Basicamente, essa viagem aconteceu antes de eu ter ido morar em Orlando e acontecer tudo que aconteceu, com as amizades tóxicas que eu fiz, com as escolhas erradas que eu fiz. Mas se eu já soubesse disso antes, das coisas que eu aprendi em Orlando, e tivesse aplicado nessa viagem de Belo Horizonte, as coisas teriam sido diferentes. Por quê? Muitas das vezes, quando nós estamos viajando sozinhos, nós temos dificuldade de impor as nossas próprias vontades. Então, digamos que você está viajando sozinha e aí você conhece algumas pessoas que estão num grupo ou alguma outra pessoa que é um pouco diferente de você, tem um jeito de viajar diferente de você, gostos diferentes de comida, isso e aquilo. Pode ser que você meio que vá na vibe da pessoa, vai na onda da pessoa, porque você não quer ficar sozinho. E eu acho que foi um pouco isso que eu fiz, sabe? Eu não soube impor as minhas vontades quando era nas viagens, porque eu tinha esse medo de ficar sozinha. Então, por exemplo, ai, fulana de tal mandou você ficar com o carinha ali. Ai, mas eu não quero ficar, eu não tô nessa vibe, eu não, sei lá, sabe, eu não quero parecer chata. Ou fulano de tal mandou você beber bebida alcoólica, mas você não tá bebendo bebida alcoólica, você fez uma escolha, sei lá, você tá numa dieta.
fez uma promessa e a pessoa fica, nossa, deixa de ser chata, deixa de ser quadrada, deixa de ser isso, deixa de ser aquilo, e você acaba falando sim para uma vontade que não necessariamente você queria, só para poder agradar a outra pessoa e não ficar sozinha e não ser chata e não ser isolada. Mas eu acho que é muito importante você saber se impor de maneira educada, tá? Não precisa ser grosseiro, não precisa ser mal educado, mas que você tem que aprender a se impor. Você tem que falar, olha, não quero, olha, não gosto, por exemplo, quero conhecer esse ponto turístico, se você não quiser, tudo bem a gente fazer separadas, porque eu acho que nessa viagem o que aconteceu foi, talvez eu me impus pra ela, olha, eu não tô nessa vibe, eu não quero ficar com ninguém, eu tô, assim, no meu momento, e ela não soube entender que essa era a minha vontade como viajante, e também ela foi inflexível de entender que, poxa, ela mora lá, ela tinha o poder de ficar com quantos caras ela queria depois que eu fosse embora, mas que ela tinha me convidado, ela que tinha feito o convite pra me mostrar. Então, assim, que se ela me isolasse ou se ela, tipo, não respeitasse as minhas escolhas, ia ser difícil pra mim também. Então, eu aprendi sim a impor as minhas vontades, principalmente quando eu estou viajando, e também é aquilo de aproveitar da minha própria companhia, porque se eu tivesse simplesmente desistido de viajar, de conhecer a cidade e ficado lá mofando dentro do quarto, só assistindo Netflix, que também é ótimo, maravilhoso, mas não era o intuito dessa viagem, eu ia voltar para casa frustrada, chateada, baqueada, já ia ter gastado dinheiro mesmo, então assim, ia ter gastado um dinheiro que poderia ter feito outra coisa, ter ido para outro lugar, e isso ia ser péssimo, ia ser terrível, eu ia ficar irritada, eu ia ficar, enfim, um milhão de sentimentos. Só que essa é a importância de você gostar de ficar com você mesma, de fazer as suas próprias coisas sozinhas. Porque eu peguei, chacoalhei a poeira e falei assim, cara, eu vou conhecer, eu vou turistar sozinha, eu vou fazer as coisas. Tudo bem que eu não conheço aqui tão bem quanto ela, talvez ela poderia me mostrar algumas coisas que no Google não tem, mas eu mesma tive que fazer o meu próprio rolê. Então é o que eu quero passar pra vocês hoje. No vídeo de hoje, eu acho assim que é de muita utilidade pública e utilidade pessoal. Também não pense que você tem que gostar de estar sozinha só quando você tá viajando em outra cidade. Às vezes você quer ir no cinema, às vezes você quer ir num teatro, às vezes você quer comprar roupa. Você pode fazer tudo isso sozinha, sabe? Eu acho que a gente nasce sozinhos, nós temos as nossas famílias, nós temos os nossos amigos, mas no final é sempre você por você mesma. Então, não fique esperando do outro o que você precisa fazer pra você sozinho, porque daí você nunca vai sair da sua zona de conforto, você nunca vai fazer as coisas que você quer por medo. E também só um adendo aqui antes da gente finalizar esse vídeo é que Yas, por que que você indicaria Belo Horizonte, né? Eu tô pensando numa viagem aqui próxima, barata, que dê pra fazer de ônibus, isso e aquilo. Por que que você indicaria Belo Horizonte pra eu ir visitar? Belo Horizonte é uma cidade super jovial, tinha bastante jovem, principalmente da minha idade, assim, que eu tava, 20, 22, 21. Mas principalmente o que me atraiu também em BH foi a parte boêmica de lá. O povo bebe uma cerveja que, olha, tão de parabéns, mas não nesse quesito de beber muito. Eu fui encantada por BH porque eu não sabia que lá tinham as bebidas mais malucas da vida. Então, assim, todos os restaurantes que eu ia, a maioria, você podia pedir drinks excepcionais. Então, teve um drink que eu pedi que era uma bruxinha que você bebia a bebida no caldeirão dela, que era muito legal. Tem opção alcoólica, tem opção não alcoólica para você conhecer, mas também teve um outro que a gente foi que tinha uma banheirinha assim com um patinho, que era tipo um Moscou Mule, que a espuma de banho era na verdade o gengibre que eles falam, né? A espuma de gengibre. Então, se você é uma pessoa que gosta de comidas diferentes, de comer bem, gosta desse lado mais boêmico, de descobrir drinks, de descobrir coisas que dá para tirar foto, que são instagramáveis, eu fortemente indico Belo Horizonte. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever para ficar por dentro de todas as histórias que eu posto aqui para vocês às sextas-feiras, ao meio-dia. Por hoje é só. Tchau!